Salve família Tricolor, se liga aqui no canal, a gente vai falar de São Paulo e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo tinha até os últimos minutos da partida a vitória na mão, mas infelizmente acabou ali perdendo 2 pontos, cedendo o empate ao Flamengo por conta de um erro na marcação do São Paulo, de uma falta ali dentro da área, né, do Michel Araújo, que vinha jogando bem, e também de uma baita contribuição da arbitragem. A gente vai falar deste jogo, se liga aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like e já deixa o seu comentário também sobre São Paulo e Flamengo. São Paulo mais um empate fora de casa, o São Paulo que não venceu no primeiro turno. A gente vai falar do primeiro turno deste jogo e também eu agradeço a sua presença por aqui. Se inscreve no canal, já deixa seu comentário aí que a gente já volta para falar de São Paulo e Flamengo. Salve galera Tricolor, estamos ao vivo para falar de Flamengo 1, São Paulo 1 pelo Campeonato Brasileiro, mais um empate, né? O São Paulo que acabou aí empatando com o Flamengo, vencia até o final da partida, mas acabou cedendo empate num pênalti besta marcado ali para o Flamengo, numa jogada do Luiz Araújo, que saiu ali da ponta para o meio campo, né? Entrando na área, e o Michel Araújo acabou encostando no jogador, cometendo o pênalti, né? Um lance polêmico porque envolvia uma linha de impedimento, na minha opinião ali, o lance muito ajustado, né? E não dá pra gente entender quando os caras fazem a linha ali. Sempre tem alguma coisa que a gente fica sem entender ou sem confiar na arbitragem. Não é porque é contra o São Paulo, mas sempre que o São Paulo tá vencendo o Flamengo, Corinthians ou Palmeiras, a arbitragem acaba cedendo ao time da casa. É impressionante, né? Não dá pra gente falar que não foi pênalti claro, só que o lance de impedimento ficou muita dúvida ali na traçagem ali das linhas, né? Na hora de fazer aqui a parte ali
do não impedimento, né? Que acabou também aí ajudando o Flamengo a achar o primeiro gol, o gol de empate. Depois o São Paulo também deixou a desejar duas chances claras. Uma com o Juan, que mais uma vez fez uma péssima partida do meio para frente, ajuda muito na recomposição, mas peca muito nas finalizações. Perdeu um gol claro, que também era um lance polêmico, porque o Wellington, no momento de receber a bola, estava em condição irregular, conforme o Bandeira, mas se faz o gol. Seria ajustado, né? Também as linhas, na minha opinião, estavam em condição legal. E o lance também do Wellington Rato, que acabou sobrando sozinho num passe do Rames Rodrigues, que estreou com a camisa do São Paulo, e o Wellington Rato acabou ali desperdiçando, né, a finalização. Trouxe para a perna direita, perdeu o ângulo do chute e chutou a bola para fora. Então o São Paulo, que não foi eficiente, porque não tem tanta qualidade assim quanto o adversário, e o adversário que aproveitou a única chance que teve, que foi o pênalti, né? O Jandrei quase não trabalhou na partida. A gente vai falar deste jogo e você é meu convidado. Eu conto muito com o seu apoio, se inscreve no canal, deixa aí nos comentários já a sua opinião. Vai chegando aí na live, é muito importante a sua inscrição e a sua contribuição aqui. Então se inscreve, deixa o seu like que ajuda muito. Vídeo de pós-jogo para a gente analisar São Paulo e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Foi o último jogo do primeiro turno, né? O São Paulo que infelizmente aí acabou desperdiçando a oportunidade que tinha de vencer o jogo, né? E acabou aí empatando com o Flamengo, o jogo fora de casa, último jogo da tabela. O São Paulo no primeiro turno fez ali, né? São 10 jogos em casa e 9 jogos fora. Agora no segundo turno é o contrário, né? O São Paulo vai ter que fazer 10 jogos fora e 9 em casa. Lembrando que o São Paulo, galera, não venceu fora de casa, né? No Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem muitos empates, muitas derrotas, mas não tem nenhuma vitória, né? E a gente vai falar também aí do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Vamos fazer aqui um ajuste também das estatísticas do São Paulo, né? O São Paulo que não teve muito aproveitamento fora de casa e acabou aí perdendo uma boa oportunidade de vencer fora de casa na última oportunidade, no último jogo da primeira parte, do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir como é que foi este jogo, né? Para isso eu vou compartilhar aqui com você. São Paulo e Flamengo, né? Um empate em 1-1. O São Paulo que desperdiçou a oportunidade de vencer o Flamengo, né? Um jogo muito equilibrado ali nas ações ofensivas, né? O São Paulo que teve o domínio, o controle do jogo, mas o Flamengo também conseguiu ali equilibrar as ações do meio para frente, né? Bastante jogador de qualidade, o Flamengo, né? Vamos conferir aí as estatísticas do jogo. Foram 19 chutes do Flamengo contra 8 do São Paulo, 7 chutes do Flamengo acertando o gol e apenas um chute do São Paulo. E aí você vê que de 8 chutes o São Paulo acertou apenas um no alvo, que foi o gol do Lucas Moura numa boa jogada individual. O Lucas Moura fazendo o gol do São Paulo, né, chutando de fora da área. Um jogador diferenciado que pode sim jogar na quarta-feira, mostrou que está com bom físico, está em dia a questão física do Lucas Moura e ele acabou fazendo o primeiro gol do São Paulo, né? O único gol na partida. 54% a posse de bola para o Flamengo contra 46% do São Paulo, 563 passes trocados pelo Flamengo e 502 passes trocados pelo São Paulo, 87%. A precisão de passe do Flamengo contra 84% do Tricolor, pelo menos 13 faltas cometidas pelo Flamengo e 15 para o São Paulo. Olha só a diferença em cartões amarelos. E aí você vê que o árbitro apita muito mais para o time da casa do que para o time de fora, né? São Paulo com 6 cartões amarelos e o Flamengo com apenas 2 cartões amarelos. Nenhum cartão vermelho, foram 4 impedimentos para o Tricolor e apenas 3 para o Flamengo. 8 escanteios a favor do Flamengo. Lembrando que o árbitro inverteu um dos principais escanteios no final do jogo, que acabou ali contribuindo para o ataque do Flamengo, né? E o São Paulo apenas 2 escanteios. As estatísticas dos dois times, bastante equilíbrio ali na questão de passe. No domínio de jogo, o Flamengo teve mais volume, mas o São Paulo conseguiu também controlar bastante as ações ofensivas do Flamengo, principalmente no primeiro tempo, né? O Flamengo não ofereceu nenhum perigo aí. O Flamengo espelhado no 4-2-3-1, né, na escalação. Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Wesley, Thiago Maia, Alain, Vitor Hugo, Bruno Henrique,
Gabigol e Arrascaeta. O São Paulo também no 4-2-3-1, com a volta do goleiro Jandrei, Alan Franco, Wellington, Gabriel Neves, Alisson, Diego Costa e Natan. Na frente, Juan, Michel Araújo, Lucas e Alexandre Pato. O Pato que recebeu oportunidade, né? Infelizmente não teve nenhuma chance ali para finalizar o Alexandre Pato. A única finalização mais concreta do São Paulo foi realmente a finalização do Lucas no primeiro tempo, né? E o Alexandre Pato, que não teve nenhuma oportunidade. A única que quase o Pato conseguiu finalizar, o zagueiro acabou tirando ali do Flamengo, né? As outras finalizações, o Juan perdendo um gol cara a cara e o Wellington Rato perdendo um gol cara a cara, foram as únicas três chances ali claras de gol para o São Paulo, né? Gostou da escalação do Dorival? Deixe nos comentários a sua opinião aí, ó. A gente vai falar dos jogadores, das notas de cada jogador e nas trocas também a gente vai falar, né? Acabou entrando na partida aí o Rodrigo Nestor, eu achei que entrou bem o Rodrigo Nestor. Rames Rodrigues estreando com a camisa do São Paulo e fazendo um bom jogo, né? O Rames Rodrigues, a hora que tiver totalmente, fisicamente aí à disposição, vai ajudar muito o tricolor. Wellington Rato, Raí Ramos acabou entrando, fazia muito tempo que não jogava, né? Mas com a necessidade acabou entrando. E o Felipe Negrucci, né? Acabou também entrando ali e jogando no meio-campo, né? Do São Paulo. Uma boa partida também desses que entraram, eu acho que o Wellington Rato desperdiçou uma oportunidade muito boa, né? Não poderia ter desperdiçado aquela oportunidade. O Wellington Rato, na minha opinião, ali acabou prejudicando um pouco aí o São Paulo, né? A gente vai conferir as informações aí do tricolor. Deixa nos comentários aí a sua opinião, é muito importante, né? A gente falar do tricolor, o seu comentário é muito importante. E o que, que você achou da partida do São Paulo, né? Vamos comentar a respeito do tricolor. É importante aí a gente falar desse São Paulo que infelizmente, né, acabou ali desperdiçando uma boa oportunidade, né? Perdendo aí a oportunidade de vitória de vencer o Flamengo. No finalzinho, né, o São Paulo concedeu um pênalti ao Flamengo, né? Uma partida que o São Paulo tinha na mão, a gente gostaria de ver o São Paulo vencendo fora de casa, né? Primeiramente, vamos falar também das estatísticas. Até o momento aí o São Paulo tem cerca de 73% de aproveitamento jogando no Morumbi. É o São Paulo que infelizmente acabou perdendo alguns jogos em casa. Isso dificultou também a questão de aproveitamento e na questão da tabela. Mas fora de casa, o São Paulo não teve um bom aproveitamento. A gente vai falar disso aqui também, né? Vamos falar dos jogos do Campeonato Brasileiro aí até o momento. Ó. O São Paulo, infelizmente, perdeu alguns jogos que poderia vencer, né? Principalmente jogando em casa, né? Primeiramente, aí o São Paulo começou o Campeonato Brasileiro jogando contra o Botafogo, tá, rapaziada? É o primeiro aí da lista. O São Paulo contra o Botafogo acabou desperdiçando também uma oportunidade, né? Contra o Botafogo, o São Paulo que perdeu por 2-1, depois contra o América Mineiro, jogando em casa, venceu por 3-0. Na sequência contra o Coritiba fora de casa, o São Paulo acabou perdendo essa partida, empatando essa partida por 1-1, né, perdendo a oportunidade de vencer o Coritiba, que era um time até que dava para vencer o Coritiba fora de casa, né? Internacional e São Paulo, né? O São Paulo vencendo em casa o Internacional por 2-0, empatando com o Fortaleza em 0-0 fora de casa aí na quinta rodada. Depois enfrentou o Corinthians, empatando em 1-1, vencendo o Vasco da Gama jogando no Morumbi por 4-2. Depois venceu o Goiás por 2-1 jogando no Morumbi e perdeu para o Grêmio fora de casa por 2-1. Perdeu em casa somente para o Palmeiras por 2-0, né, naquele jogo que o Arboleda falhou as duas vezes dos dois gols, né? O Atlético Paranaense, o São Paulo venceu jogando no Morumbi, uma derrota fora de casa para o Cruzeiro e uma vitória em cima do Fluminense por 1-0. Na 14ª rodada, o São Paulo empatou com o RB Bragantino fora de casa, 0-0. Depois venceu o Santos por 4-1 no Morumbi. E aí o São Paulo teve uma queda muito grande por conta de um empate e uma derrota jogando em casa, né? Até o momento o São Paulo só tinha uma derrota e aí acabou perdendo para o Cuiabá por 2-1 fora de casa, empatando com o Bahia jogando no Morumbi, que era um resultado até que ruim para o São Paulo, né? E depois perdeu para o Atlético Mineiro por 2-0. E agora o último jogo da rodada empatou com o Flamengo em 1-1 fora de casa, né?
Os próximos jogos do São Paulo: Botafogo jogando em casa, América Mineiro jogando fora, Coritiba jogando em casa e Internacional fora. Depois, na 24ª rodada, o São Paulo recebe o Fortaleza jogando em casa e recebe o Corinthians também jogando em casa. Então, até a 24ª rodada do campeonato aí, o São Paulo vai ter pelo menos 3 jogos em casa, né? O que é importante, contra Botafogo, Coritiba, Fortaleza e Corinthians, né? São 4 jogos jogando em casa aí e apenas 2 jogos jogando fora, contra América Mineiro e Internacional. Depois tem uma sequência fora de casa também com Vasco da Gama e Goiás. Aí os resultados, né, do São Paulo no primeiro turno, o São Paulo que até o momento aí com 73% de aproveitamento jogando no Morumbi, galera, com vitórias em cima de América, Inter, Vasco, Goiás, Atlético Paranaense, Fluminense, Santos, são os times que o São Paulo venceu em casa. 2 derrotas jogando em casa para o Palmeiras e para o Atlético Mineiro, né, para o Galo. O empate contra o Bahia. Agora, fora de casa, o São Paulo só coleciona derrotas e empates, né? Infelizmente, o São Paulo não conseguiu vencer fora de casa pelo primeiro turno. Derrota para o Botafogo, empate com o Coritiba e com o Fortaleza, além também de empate com o Corinthians. Contra o Grêmio, derrota, e contra o Cruzeiro também é derrota, e jogando contra o RB, um empate. Derrota contra o Cuiabá e um empate com o Flamengo. O São Paulo disputou 30 pontos em casa. Desses 30 aí, né, o São Paulo conseguiu uma boa porcentagem, 73% de aproveitamento. E disputou 27 pontos fora de casa do São Paulo. O São Paulo que perdeu a oportunidade em vários jogos. 27 pontos disputados, São Paulo tem apenas 4 pontos, né? 5 pontos agora com esse empate com o Flamengo, né? Um aproveitamento fora de casa muito ruim do São Paulo, abaixo de 15% de aproveitamento fora de casa é muito pouco, né, para o São Paulo. O aproveitamento no campeonato de 45% também é muito baixo, e o aproveitamento em casa, que também reflete a ajuda da torcida, de 73% de aproveitamento jogando no Morumbi. Os destaques aí das estatísticas do São Paulo Futebol Clube do Campeonato Brasileiro do primeiro turno para o Tricolor. Vamos falar da classificação, galera? Deixa aí nos comentários a sua opinião, é importante, né? Você deixar nos comentários a sua opinião aí. Eu tô compartilhando a tela aqui, que eu acho legal. Você assiste aí, vê também, é importante, né? Você vê aí da onde a gente está tirando as informações, né? Aqui do Transfer Market, também aqui do Campeonato Brasileiro. E a gente vai fazendo aqui ao vivo para você conferir também as informações aí. Botafogo segue líder com 47, Grêmio 33, Flamengo com uma pequena ajuda, né, da arbitragem aí, foi a 32 pontos, Fluminense e Palmeiras com 31, a rodada só acaba na terça-feira, Bragantino com 31 pontos, Atlético Paranaense com 28 e Cuiabá com 28, o São Paulo chega a 27 pontos na 9ª colocação. Na sequência, Atlético Mineiro com 27, Fortaleza, que venceu o Santos, chegou a 26, Cruzeiro 24, Internacional 24, e aí vem o Corinthians com 23 pontos na 14ª colocação. Goiás com 22, Bahia com 18, e aí abre a zona de rebaixamento. O Santos com 18 pontos, Curitiba 14, Vasco da Gama 12 pontos e América Mineiro com 10 pontos. É o lanterna da competição, né? A classificação do São Paulo com a vitória, se o São Paulo vencesse o Flamengo aí, conseguiria chegar pelo menos aqui até a 7ª colocação, né? Ficaria pelo menos ali entre os 7 primeiros, à frente do Atlético Paranaense, do Cuiabá, mas esses 2 pontos desperdiçados com esse empate no final do jogo, o São Paulo acabou aí caindo para a 9ª colocação, o que é também uma realidade do São Paulo Futebol Clube, né? Ali entre os 10 primeiros do campeonato, eu acredito que o São Paulo tem um elenco para estar melhor, mas para 3 competições que o São Paulo ainda vem disputando, fica muito difícil, né, para o São Paulo. Você pode reparar que hoje o São Paulo precisava ter um elenco melhor para conseguir a vitória e não tinha, né? O elenco do Flamengo era pelo menos 2 vezes melhor que o São Paulo, né? E o São Paulo que reserva, mas num conjunto bem montado, bem ajustado, o coletivo funcionando,
o São Paulo acabou ali igualando as forças com o Flamengo e acabou ali, né, conseguindo um empate. Saiu vencendo, depois acabou cedendo ali o gol para o Flamengo, né? Deixa nos comentários aí a sua opinião a respeito do tricolor. Esses dados aqui que eu passei, apenas 14% de aproveitamento fora de casa, é muito baixo. Deixa aí nos comentários o que você acha desse aproveitamento fora de casa. São Paulo não venceu nenhuma partida no primeiro turno, isso é muito ruim, né? A gente tem que ver aí, o Dorival precisa ajustar esse time para vencer fora de casa. Outra questão, o São Paulo que perdeu apenas 2 partidas no Morumbi para Palmeiras e Atlético Mineiro. 2 jogos que o São Paulo até que merecia um resultado melhor e acabou perdendo. E também ali o São Paulo que tem um fator importante que é a torcida. A maior média de público até o momento, aí, pelo menos no estado de São Paulo que fica atrás apenas do Flamengo, né? E o São Paulo que já bateu um recorde de mais de 1 milhão de torcedores no Morumbi em 2023, né? A melhor média de público da história do São Paulo. Então a gente tem que ressaltar que jogar em casa tem o fator torcedor, que ajuda muito e faz toda a diferença para o São Paulo. Jogar fora de casa não tem o fator torcedor. E aí a gente pode atribuir, né, alguns jogos que o São Paulo acabou perdendo a oportunidade de vencer por conta também de não ter a torcida para ajudar. Então o São Paulo precisa ser mais maduro, tem jogos importantes pela frente contra a LDU de Quito, né? Que vai disputar aí pela Sul-Americana as quartas de finais, e tem agora o confronto contra o Corinthians na quarta-feira pela Copa do Brasil, com o apoio da torcida, com a volta de Lucas Moura à disposição e Rames Rodrigues, que também pode entrar aí neste jogo, né? Vamos conferir também essas informações e durante a semana eu vou passando aqui para vocês a respeito de quem pode jogar, como que o São Paulo pode jogar e como que vai vir o rival que venceu de virada neste domingo aí o Coritiba, né? É claro que também um jogo muito mais fácil, né? Jogando em casa com o apoio da torcida, e o Coritiba que está lá embaixo na tabela, o Corinthians venceu e vem com bastante força para o clássico majestoso pela semifinal da Copa do Brasil. O São Paulo que precisa tirar a diferença de um gol, né? Vamos colocar aqui uma nota para cada jogador. O São Paulo aí que empatou com o Flamengo. Deixa nos comentários a sua opinião deste jogo. Um jogo importante aí para o São Paulo, né? Infelizmente o São Paulo acabou desperdiçando a oportunidade de vencer. Uma baita ajuda da arbitragem no finalzinho ali, traçando aquelas linhas, né? A gente nunca sabe como que os caras fazem aquilo, qual é o critério, se tava, se não tava, né? Ali um milímetro da chuteira do jogador pode mudar, né? E aí depende muito de quem tá fazendo ali a marcação daquelas linhas, né? Mais um empate aí, o São Paulo acabou desperdiçando a oportunidade. Vamos falar aqui das notas, galera, dos jogadores. O São Paulo aí que teve uma boa partida, né? Vamos colocar aqui uma boa partida do São Paulo. Jandrei não teve culpa no gol, saiu bem, foi seguro quando foi exigido, vai ficar com a nota 7. Diego Costa, uma boa partida do Diego Costa, também conseguiu segurar o forte ataque do Flamengo, nota 7. Alan Franco também foi bem na partida, nota 7. Wellington, enquanto esteve em campo, também foi bem, nota 7. O Natan, eu acho que o Natan ainda é muito novo, desperdiçou a oportunidade, o Natan, né? Infelizmente, ali de fazer uma melhor partida. Teve que segurar o Bruno Henrique, foi muito bem na marcação, mas pecou do meio para frente, né? Com a bola. Vou deixar o Natan com a nota 6. O Alisson, uma boa partida também, nota 7. Gabriel Neves, uma partida muito boa também, nota 7. Juan, na minha opinião, o São Paulo só não venceu esse jogo por conta de 2 jogadores, na verdade 3, né? O Juan, que desperdiçou mais uma oportunidade, começou jogando e está muito abaixo dos demais. A gente tem que colocar aqui que o Juan errou bastante no jogo, errou passes e desperdiçou uma oportunidade de fazer o 2-0. Se o São Paulo faz o 2-0, já era. O Flamengo não ia ter forças para ir para cima, né? E ia ser traçado também a linha naquele lance, mas ele, na minha opinião, ele não estava em condição irregular. Tinha sim condição de fazer o gol. O Juan acabou perdendo, uma partida ruim, ficou devendo, vai ficar com a nota 2. O Michel Araújo, uma boa partida, jogou muito no jogo todo, né? Muito importante ali enquanto estava em campo junto com o Lucas.
Mas o Michel Araújo cometeu o pênalti, né? E aí a gente tem esse problema, né? Infelizmente, o que aconteceu com o Lucas no jogo passado, entrou bem, jogou bem e cometeu o pênalti. Agora o Michel Araújo numa bola até que despretensiosa do Luiz Araújo, tinha jogador na cobertura, não precisava dar o bote, ele tentou recolher o pé e acabou ali acertando o jogador, né? Foi até um toque muito fraquinho, né? Mas infelizmente aconteceu. O Michel Araújo aí, por conta do pênalti, vai ficar com a nota 4. Mas fez uma excelente partida o Michel Araújo, né? Infelizmente aconteceu isso daí. O Lucas fez o gol, chamou a responsabilidade o jogo todo, foi bem na frente e na recomposição, é o capitão, né? Foi o capitão nessa partida, estava muito bem em campo e o Dorival tirou o Lucas, eu acredito que para jogar na quarta-feira. Fez o gol e chamou a responsabilidade. Lucas nota 10 na partida de hoje. Já o Alexandre Pato, ainda visivelmente fora de ritmo, né? Não teve oportunidade de finalizar, mas conseguiu fazer algumas jogadas ali, tabelar, fazer a parede, né? Trocar passes ali na frente. Um jogador experiente, a gente sabe que ainda não está na melhor condição física, mas vai ajudar sim o São Paulo. Com a ausência de David, com a ausência do Erisson, né? Dois jogadores que estão machucados, com a ausência do Galo, de todos os jogadores aí que do meio para frente podem fazer aquela posição, o Alexandre Pato é a melhor escolha. É talvez uma das únicas escolhas, né? E o Marcos Paulo, que a gente vê que sumiu, né? Não entra nem quando o São Paulo coloca o reserva. E a gente precisa entender o que está acontecendo também com esse jogador, né? Se tá aí só de empréstimo, recebendo dinheiro, né? Tenta devolver esse cara, chama outro cara no lugar, né? Sei lá, Marcos Paulo nem apareceu como opção aí para jogar. Num jogo desse, talvez poderia ter tentado o Marcos Paulo no lugar do Juan, sei lá, né? Às vezes um banco, um período bom no banco pode mudar o jogador, né? E o jogador não volta. A gente precisa entender o que está acontecendo. Mas o Alexandre Pato fez uma boa partida, vai ficar aí com a nota 6 o Alexandre Pato. Dos jogadores que entraram, galera, Rodrigo Nestor entrou bem, foi importante, sofreu uma falta importante ali no finalzinho, né? O São Paulo tinha acabado de tomar o gol, faltou um pouquinho mais, né? O Rodrigo Nestor vai ficar aí com a nota 7. O Rames Rodrigues, nota 7, entrou bem também o Rames Rodrigues. O Wellington Rato perdeu uma das melhores oportunidades do São Paulo. Nessa não tinha que traçar linha, nessa não tinha nada, né? O Wellington Rato recebeu a bola livre de marcação, deixou o zagueiro do Flamengo chegar, perdeu o ângulo e ainda chutou a bola para o gol com o pé ruim, né? Que é o pé direito. Então faltou decidir melhor ali o final da jogada, né? Tomar a decisão correta e finalizar de uma vez, né? Jogador que infelizmente desperdiçou uma boa oportunidade do São Paulo fazer o segundo gol. O Wellington Rato vai ficar com a nota 3. O Rai Ramos entrou ali que bem só para segurar o Luiz Araújo. E no lance que o Michel Araújo faz o pênalti, o Rai Ramos fecha o fundo, né, o corredor lateral ali pelo fundo, para não dar a profundidade do campo para o Luiz Araújo, ele traz a bola para o meio, né, para o lado esquerdo. Agora, o Rai Ramos tinha que fechar a perna esquerda, né, do Luiz Araújo, deixasse ele ir para o fundo ali, tira o jogador de dentro da área. Não, ele fechou o fundo, o jogador trouxe a bola para dentro da área, né? Fez o contrário e trouxe para o pé esquerdo, né? O problema de você colocar um lateral direito na lateral esquerda. E aí tem o problema do São Paulo Futebol Clube. Tinha o Patrick Lanza como opção, poderia colocar o Michel Araújo na lateral ou o Wellington Rato e colocar outro cara no meio. Tinha várias opções para o técnico Dorival. Não colocar o Rai Ramos, que é lateral direito, na lateral esquerda. E aí teve um grande problema na marcação, o que originou o pênalti. Então a gente tem que também pensar nisso daí. Eu posso aqui criticar o Rai Ramos, que não entrou bem, que jogou na outra lateral, mas a escolha foi do técnico Dorival. Tinha outras opções, né? E ele acabou colocando o Rai Ramos, que já não jogava fazia muito tempo, né? Mais de meses, e colocou o cara na lateral que não é a dele. Então, essa culpa também está atribuída ao Dorival Júnior. A culpa e responsabilidade, né? Rai Ramos vai ficar com a nota 5 na partida. Os demais jogadores, o Felipe Negruz, que entrou, nota 5 também, a nota média da equipe aí, nota 6, né? Acabou entrando, ali foi importante na marcação no meio-campo, não teve muito tempo dentro do campo, né? Jogou pouco. E os demais jogadores ali que tinha à disposição: Luan, o Caleri, o Rodriguinho,
o Rafael, Lucas Beraldo, Thales Costa e o Pedro Vilhena. Os jogadores que estavam à disposição do técnico Dorival. Dorival Júnior descansou alguns jogadores, né? Os principais aí, Caleri, Arboleda, Beraldo, o Rafael goleiro, e agora o Rafinha, jogadores, Pablo Maia, que precisam de concentração para ir com tudo para o jogo de quarta-feira contra o Corinthians pelo campeonato, pela Copa do Brasil, né? Escalação, né? Falei aqui as notas de cada jogador. Vou deixar aqui uma nota para o técnico Dorival Júnior. Na minha opinião, Dorival Júnior fica com a nota 6. Armou bem o time, colocou um time maduro, coerente dentro de campo. O São Paulo tinha o controle do jogo. Dorival Júnior estava bem na partida. Errou, na minha opinião, na troca do Raí Ramos. Quando sai o Wellington, ele poderia ter colocado um cara do meio ou até ter colocado um terceiro zagueiro, né? Ali ter deixado o São Paulo um pouco mais firme do meio para trás, ter colocado um cara no meio, coloca o Wellington Rato lá na lateral, deixa o Michel Araújo na lateral, que são canhotos, né? Ou até o Nestor ali, né? Os caras que têm velocidade, que conseguiriam marcar o Luiz Araújo e não fariam ali o erro de marcação do Rai Ramos, que dá a oportunidade do Luiz Araújo trazer a bola para dentro. É um jogador que sempre faz isso. Fez isso no São Paulo, fez isso lá fora na Europa onde jogou, né? Sempre traz para a perna esquerda. Cara, fecha a perna boa do cara, deixa a perna direita. Se o cruzamento sair bom, vai sair ali, o Jandrei poderia fazer o corte, né? Não fecha a perna esquerda para o cara não ter o leque do chute, né? Ele acabou trazendo para a esquerda, na cobertura o Michel Araújo chega atrasado e comete o pênalti. Então aí tem um problema do Dorival, né? Nessa troca, o Dorival vai ficar com a nota 6. Infelizmente, poderia ter deixado aqui o Dorival com uma nota menor, mas no conjunto da obra aí, Dorival, nota 6. Deixa nos comentários a sua opinião a respeito deste jogo, para a gente falar aí de São Paulo e Flamengo. É muito importante a sua contribuição por aqui. E a gente vai falar também aí da atuação do São Paulo, que acabou ali, né? Empatando o jogo, deixando o empate aí, né? E infelizmente o São Paulo acabou cedendo o empate aí para o Flamengo, né? Classificação do Campeonato Brasileiro, os ajustes aí do Campeonato Brasileiro nas estatísticas e a gente finaliza por aqui para falar deste jogo, né? Uma partida aí do São Paulo até que interessante, né? Infelizmente, o São Paulo sai até quase com gosto de derrota, né? Por conta da vitória escapar das mãos no finalzinho. Eu fico por aqui, galera. Agradeço a sua presença. Deixa nos comentários a sua opinião, que é muito importante, nesse vídeo de pós-jogo aí para falar de Flamengo 1, São Paulo 1, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fico por aqui, agradeço a sua presença, desejo a você uma boa semana e eu volto na segunda com um vídeo de repercussão. Um forte abraço, muito obrigado pela sua presença aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like que ajuda muito. Valeu!